Aos amigos e irmãos, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Joco Manaus e quero compartilhar com os irmãos Apocalipse capítulo 4 e o versículo 17 e Apocalipse 21, versículo 4. Que diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E agora o 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus se importa com o nosso choro. Muitas vezes, quando estamos chorando, algumas pessoas às vezes olham e acham que é uma besteira, que aquela pessoa chora por tudo, mas Deus conhece a tua e a minha identidade. Deus conhece cada detalhe da nossa vida e Ele está preocupado em enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A situação que é muito difícil humanamente o homem entender. Eu tenho uma amiga que às vezes ela fala com os olhos meio cheios de lágrimas. Só Deus entende. E eu lembro que uma vez, por eu não entender, eu estava com outra pessoa e até comentamos, realmente só Deus entende. E Deus, depois eu orando, eu fui repreendida, no sentido de dizer, realmente todas as coisas só Deus entende. E por isso ele diz assim, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia. Então o Senhor nos serve de guia para tirar dos nossos olhos toda lágrima, para tirar dos nossos olhos toda dor. Na nossa trajetória, no nosso dia a dia, acontecem muitas coisas e muitas situações que dilacera a nossa alma, que dói de uma forma muitas vezes indescritível. E quando é indescritível, a dor é tão profunda, a gente diz, só Deus entende a minha dor. Porque tem coisas que nem nós mesmos sabemos explicar. Só sabemos que dói demais, que nos machuca demais, que não entendemos, que é difícil aceitar determinadas circunstâncias. Mas eu quero te dizer nessa manhã, meu amigo, meu irmão, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Ele fará o que eu e você não podemos fazer. Ele vai nos dar a alegria que nós precisamos. Ele vai tirar a dor que produziu a lágrima. Ele vai consolar, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso consolo. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. E o Salmo 126, ele declara isso. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, o Senhor da salvação, né? E Ele não te deixará, Ele sempre atento estará, porque Ele é fiel. Então coloca diante do Senhor tudo aquilo que tem doído, toda lágrima que tem te ferido, tudo aquilo que tem produzido circunstâncias adversas. E eu quero só te lembrar nesse dia que Deus enxugará do teu, do meu, dos nossos olhos todas as lágrimas.
Tudo tem um começo e um fim. A única coisa eterna é o céu ou o inferno. Quando nós, se estivermos no céu, será eterno. Se formos para o inferno, também será eterno. De lá não sairemos, nem do céu também sairemos. E aí a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu fico maravilhada quando ele diz: e os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará toda lágrima. Quem já esteve num momento muito difícil, entenda exatamente o que é Deus enxugar toda lágrima. Tem dores que não tem como descrever. Quando eu perdi a minha mãe, eu perdi a alegria de viver por um pouco espaço de tempo. A dor era tão profunda que eu desejei morrer. E eu tenho diabetes há mais de 20 anos. E eu comecei a comer doce, a comer tudo que eu não podia, porque a dor era tão profunda que eu queria morrer também. Eu sempre dizia na Jocum que eu orava, sempre orei para que a minha mãe morresse primeiro do que eu, porque eu sempre disse que eu não suportaria a dor. Então, aqueles que sempre ouviam essa afirmação tiveram muita preocupação. E Deus usou um amigo e irmão, pastor Paulo Costa. Ele ligou de longe para mim. E ele não perguntou assim: missionária, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Ele já foi falando assim: isso que você está fazendo é suicídio. E os suicidas não entram no céu. Eu já comecei a chorar de arrependimento. Porque aí Deus me confrontou de uma forma muito dura. Eu não soube lidar com a dor daquela lágrima. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor e me levantar no Senhor, erguer minha cabeça no Senhor e fazer o que é certo diante do Senhor. Aí você pode dizer: mas você, missionária, que conhece a palavra, estava dentro de uma organização missionária. Irmãos e amigos, eu sou gente. Eu sou um ser humano que, se você der um beliscão, dói. Se você der um tapa, dói. E mesmo conhecendo a palavra, diante daquela dor era difícil cessar as lágrimas. E eu lembro que Tita, eu ouvia a minha mãe, de tanto eu ficar atenta para quando ela não levantar, para não cair. Eu ouvia, às vezes, ela, depois de mortas, eu ouvi ela andando, que eu fiquei com o ouvido muito aguçado, de tão atenta como uma mãe fica com um recém-nascido, assim era eu com a minha mãe. E eu chorei muito, eu não dormi, eu estava enlouquecendo. Enlouquecendo. Irmãos, só quem já teve uma dor profunda pode entender o que a Bíblia diz, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E somente quem já passou por situações que muitas vezes não tem explicação humana é que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu estou aqui nesse dia só para te lembrar que Deus continua o mesmo, que Deus se importa com a sua dor. E você não tem ideia do poder do choro. Move o coração de Deus a nosso favor. Quando a nossa lágrima é sincera e genuína, como dizia uma pastora amiga minha, não é lágrima de crocodilo. Por que lágrima de crocodilo? Depois eu entendi, porque enquanto ele devora a presa, uma lágrima cai dos seus olhos. Então, quando não é lágrima de crocodilo, Deus entende toda dor e toda lágrima dos nossos olhos. E Ele está dizendo: eu vou enxugar toda tua lágrima. Eu tenho visto toda a tua dor e eu me importo com você.
Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma manhã te agradecer, porque a tua palavra nos assegura que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou para nos levantar, nos restaurar e não permitir que sejamos consumidos. Obrigada, Senhor, por todos os teus meios para secar dos nossos olhos toda lágrima. Obrigada pelo Deus sensível, amoroso, compassivo, que se preocupa com a nossa lágrima, que é o nosso amigo mais chegado, aquele que nos coloca no braço quando nós pensamos muitas vezes que estamos sozinhas, porque não conseguimos ver 4 passos, só conseguimos ver 2, então parece que nós estamos só. E nessa hora nós estamos nos braços do Senhor, e Ele está dizendo, eu me preocupo com você, eu entendo a sua dor, e eu vou secar dos seus olhos toda lágrima, porque tudo tem um começo e tem um fim. Eu sou alfa e ômega, eu sou princípio e fim. Eu sou o teu ajudador, eu sou o teu salvador, eu sou o teu remidor. Por isso, Senhor, a ti toda honra e toda glória por todos os benefícios do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Pai, que dos nossos olhos esse dia seja enxugado toda lágrima e a presença do Senhor invada o nosso ser e nos dê cântico de alegria. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, acesse o canal, inscreva-se no canal, que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. E dê um like em cada vídeo que você ouvir. E tenha um dia ricamente abençoado e protegido pelo Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. A paz de Jesus. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo.